Bora então. Alguns anos atrás eu li uma matéria dizendo que o Então, Cyberpunk você estava deixar pro morto. final. As predições dos anos 80 não se concretizaram e aquele futuro distópico que os caras pensaram lá atrás, onde os Estados Unidos se tornavam uma colônia cultural do Japão, nunca aconteceu. Como a gente sabe, a bolha econômica japonesa estourou no começo dos anos 90, né? E desde então o Japão estagnou. Hoje, o medo do Ocidente é a China, né? O Japão quase venceu os Estados Unidos no próprio jogo deles, mas a China hoje vai além. A China propõe um jogo diferente, né? Com outras regras. E nessa treta, o mundo vai aos poucos tomando partido. E ao mesmo tempo em que vai se desenhando aí na geopolítica uma nova ordem mundial, vai se desenhando na ciência uma revolução tecnológica, né? E como a gente já viu no passado, quando a competição pelo domínio do mundo fica mais acirrada, o progresso muitas vezes é colocado acima da ética, né? E o limiar entre o algoritmo e a consciência, que já não é muito claro para a neurociência, pode ser alcançado sem que a gente nem se dê conta. Foram justamente em tempos de incerteza que o Cyberpunk surgiu da primeira vez, e é em tempos de incerteza em que ele retorna, né? O gênero voltou a chamar a atenção nos últimos anos, e o Japão, que ainda é a terceira maior economia do mundo, a principal potência capitalista na Ásia, assim como da primeira vez, vai acabar desempenhando um papel crucial nesse novo Cyberpunk. Será que hoje o Japão vive a distopia que os autores previram lá nos anos 80? E qual vai ser o papel do Japão no Cyberpunk do século XXI? Mas aí ele tá falando de estética cyberpunk, né? Que eu acho que o cyberpunk tá tão longe de estética, né? Tá falando de estética ou eu me perdi? É de estética, né? Conceitualmente falando, o próprio Mike Pondsmith disse uma vez que São Paulo e o Rio de Janeiro eram as cidades mais cyberpunk que ele já esteve, né? Principalmente por conta da desigualdade, da violência, né? Agora, em questão estética, as metrópoles asiáticas se aproximam muito mais do Ah, em conceito questão futurista que a gente estética. vê nas obras, né? Sim. A gente já falou aqui no canal como isso às vezes reflete até um certo orientalismo, né? Principalmente nas obras cyberpunk mais genéricas, que não se preocupam tanto com o conceito e só com a ambientação, né? Porque aí muitas vezes os caras acabam caindo nesse clichê de retratar o Oriente como se fosse um lugar místico, né? Um lugar misterioso e sombrio, onde o protagonista americano vai se aventurar. O Ridley Scott ele disse uma vez que a principal inspiração dele na hora de criar a ambientação de Los Angeles, né, no primeiro Blade Runner, foi Hong Kong, né? E isso na verdade faz todo sentido, porque a visão nos anos 80 era de que o Japão se tornaria a nação mais poderosa do mundo, né? E por consequência os Estados Unidos passariam ali por um processo de niponificação, né? Ou seja, a Los Angeles futurista do Ridley Scott era fruto de um choque cultural entre o Ocidente e o Oriente. E por coincidência é exatamente isso que Hong Kong é. Hong Kong foi uma colônia britânica, né, até 1997, e direto ela é tratada como uma cidade onde o Ocidente encontra o Oriente, né? Hong Kong é um dos melhores modelos que a gente tem para tentar entender como seria esteticamente uma metrópole cyberpunk, né? Uma fusão capitalista caótica. Cara, assim, não sei, né? Mas um dos principais conceitos de cyberpunk tava em Hong Kong mesmo. Inclusive, Stray bebeu muito da fonte. Ela não existe mais. Não sei nem se vai dar pra ver. Vocês estão vendo? Stray bebeu muito inclusive aonde a gente tá no jogo Stray se chama Cidade Murada, que veio daqui. Essa estética cyberpunk veio muito ali de Hong Kong mesmo. Uma das principais fontes foi esse lugar. Esse lugar, se você parar pra pensar, tinha. Como é que é? Como é que é?
a maior favela plana em questão de densidade. Como é que é? Do mundo na época que ela existia. É um rolê assim, gente, que eu não vou lembrar de tanto que eu pesquisei isso há muito tempo atrás. Tinha uma época que eu era fissurada com estética cyberpunk. Mas, muito veio daqui. Desse lugar aqui, ela vista de cima. E aí não existe mais. Explodiu tudo e fez um parquinho lá. Se não me engano, mas eu posso estar enganada. Eu sempre posso estar enganada. Entre o berço da civilização ocidental e o berço da civilização oriental, isso, né? Obrigada. A Inglaterra e a China. Não que hoje Tóquio seja muito diferente disso também, né? Até porque, como os Estados Unidos se perpetuaram no século XX, hoje a gente vive num mundo americanizado, né? Então, ao invés de Los Angeles ter ficado um pouco mais parecida com Tóquio, Tóquio é que acabou ficando um pouco mais parecida com Nova York. Agora, o Ridley Scott disse também que ele tinha imaginado Hong Kong num dia bem ruim, né? Ele provavelmente estava falando da chuva. Em praticamente todas as cenas do Blade Runner que acontecem na rua, né? Tá sempre chovendo. E o engraçado é que nos anos 80 as pautas ambientais ainda não eram tão faladas quanto hoje em dia, né? Mas hoje a gente já sabe que com o aquecimento global e tudo mais, é realmente possível que o futuro seja mais chuvoso mesmo, né? Na época é possível que ele tenha visto na chuva uma forma ali de exaltar a estética neo-noir, né? Que é muito presente nas obras cyberpunk, assim como na névoa, né? Na noite, a confusão da metrópole, os vultos, as silhuetas contra as luzes, né? Cada pessoa ali cuidando da sua própria vida, os rostos cobertos pelos guarda-chuvas. Tudo isso adiciona uma certa mística, né? Uma ambientação de mistério e tudo mais. E além disso, a vida no mundo cyberpunk não é fácil, né? E a chuva constante torna tudo ainda mais complicado. Você já nem percebe ela ali, de tão acostumado que você já tá. Mas com certeza seria mais fácil caçar androides no seco do que debaixo de chuva. Acho que o principal ponto dessa coisa cyberpunk é a desigualdade social, né? Sempre que a gente vai falar de cyberpunk, a gente vem daquela estética e aquela estética te remete pobreza e escassez. E aí são contrapontos, onde um lado não tem porra nenhuma e o outro lado, muito bem selecionado, tem tudo em abundância. E aí o que deu errado nesse meio aí? E o interessante é que falando da estética, até em algumas obras cyberpunk japonesas, né, que nem no Ghost in the Shell, por exemplo, a cidade de Newport City, né, que é uma cidade fictícia, mas que na história fica localizada perto de Osaka, aqui no Japão, ela tem também a estética mais inspirada por Hong Kong do que pelas metrópoles japonesas, né? A gente vê em diversos momentos placas escritas em chinês ao invés de japonês, e alguns cenários lembram muito a antiga favela vertical de Kowloon, né, que foi demolida nos anos 90, mas que nos anos 80 era vista como um modelo perfeito do cyberpunk, né? Kowloon era uma cidade vertical clandestina, construída sem planejamento nenhum dentro de Hong Kong, né? Gente, eu acabei de mostrar! Caceta! Gente, eu e Bacagaidin conectados. Brincadeira. Mas falando sério, é porque sempre que a gente realmente... Essa coisa cyberpunk veio ali da cidade murada. E... Desculpa. E tinha bem essa coisa cyberpunk. Era uma favela gigantesca com uma densidade populacional muito grande e tinha aquele contraste, né, daqueles prédios muito grandes, tudo muito pequenininho e aquelas luzes. E aí veio o cyberpunk, veio muito daí. Assim, eu tô falando nessa questão da estética mesmo, blá blá blá. Tanto que o jogo Stray, que ele fala um pouco ali sobre essa coisa cyberpunk e tal, ele tem a cidade murada dele, você vai andando ali, tudo aquilo remete muito. Eu não sei nem falar o nome, eu sei. Cidade Murada! Muito legal, muito legal. Mas o cyberpunk já chegou nos Estados Unidos. Basta você ver como está Nova York ou San Diego, onde o pessoal caga na rua e nem vou falar de...
Tirando... Porque aqui eu tô falando da estética, né? A estética do cyberpunk, né? Que como ela nos é apresentada, essa romantização, essa beleza que a estética cyberpunk tem. Porque, entre muitas aspas, a gente não vive isso. Mas falando do que o cyberpunk é na vida das pessoas, cara, sim. Tem gente morando em barraca, tem gente que não consegue comer, eu ouvi falar disso aí também, sobre essa questão de que tá afundando Nova York. Cara, a gente vai morrer. Ela foi a região mais densamente povoada que já existiu na Terra, né? O bagulho era todo dominado pelas tríades, né? A máfia chinesa. E a cidade não seguia nem as legislações de Hong Kong nem da China, né? Na verdade, Kowloon era quase autossuficiente. Tem poucos registros de imagens de Kowloon na internet, mas era um ambiente muito escuro, muito úmido. O que seria o cyberpunk? Um Ramones com uma batida eletrônica? Exatamente. Eu quero muito puteiro com o IA. Isso aí. A gente num assunto sério e vocês falando de robôs com tetas com LED. Por isso que eu não deixo o chat na tela. Que mesmo quando não estava chovendo, você tinha que andar de guarda-chuva aberto por causa das goteiras, né, dos canos que tinha no teto dos becos. E o interessante é que hoje a gente tem alguns becos aqui em Tóquio que lembram muito a aparência dos becos de Kowloon, né, principalmente em Shinjuku, em Ueno e até em Ginza, que ironicamente é o metro quadrado mais caro da cidade. Essas passagens sombrias de Ginza, elas são geralmente usadas pelos empregados, né, principalmente os funcionários dos hotéis de luxo, né, dos restaurantes de luxo. Você acha o Baka bonito, Laila? Eu acho ele esquisito. Com aquele cabelinho assim. Mas aos olhos de Deus, todos somos lindos. E eles ficam ali separando o lixo, fumando cigarro ali na pausa do expediente. Ele já mostrou o rosto? Eles ficam espreitando ali na escuridão dos becos, para não enfeiar as alamedas iluminadas, né? E essa é outra característica marcante, se não a mais marcante das metrópoles cyberpunk, né? As luzes. Num capitalismo desenfreado, as propagandas tomam conta da paisagem urbana. Pô, agora eu tô curiosa. O Instagram dele não tem foto dele, cara. Mas ele foi... É verdade, ele foi no Flow Podcast. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Ah, ele aí, ó. Aí, ó. Aí. Aí, um cortezinho. Aí, ó. Pronto, ela. Esse é o Bakagajin. Painel luminoso pra lá, telão pra cá, né? Letreiro de neon. E nisso Tóquio também não deixa a desejar nem um pouco. Uma característica importante da irregulamentação da publicidade, né, é que as cidades perdem a identidade urbana, né? Uma pessoa desatenta que veja uma foto do cruzamento de Shibuya pode facilmente confundir com a Times Square em Nova York, por exemplo, né? Os autores cyberpunk usam isso como recurso estético para representar a globalização, né? A arquitetura e a cultura local desaparecem debaixo da poluição visual das propagandas. Você não sabe nem em que país você está. Mas o outdoor da Coca-Cola está sempre ali, onde quer que seja, né? É a representação de uma espécie de culto global às corporações, né? Um bagulho muito maior do que qualquer nacionalismo. Num ponto em que a função da propaganda já está muito além de meramente anunciar um produto, né? Mas de perpetuar o poder dos signos sobre as pessoas, né? Agora, o interessante é que no Blade Runner 2049, a cidade é bem mais escura do que no primeiro filme, né? Como Blade Runner 2049 é uma obra mais recente, isso já é provavelmente para retratar os efeitos das crises ambientais, né, da crise energética, num futuro onde as cidades já não podem continuar se dando ao luxo de manter milhares de telões acesos dia e noite, né? Talvez o cyberpunk do século XXI não seja tão iluminado quanto dos anos 80. No Blade Runner 2049 e no Cyberpunk 2077 a gente já vê também áreas da cidade que se tornaram inabitáveis, né? Ou por acúmulo de lixo, ou por desertos tóxicos, né? Que se formaram ali por decorrência das alterações climáticas. Algumas obras cyberpunk também, né? Umas mais modernas assim também relatam às vezes
partes das cidades que ficaram inundadas, né, com o aumento do nível do mar por causa do derretimento das geleiras, né. Outro detalhe importante em relação à estética é o neon, né, que nos anos 80 estava na moda. Hong Kong e Las Vegas, principalmente, eram cheias de letreiro de neon para lá e para cá. Mas isso também vem mudando, né, desde que o LED se popularizou. Ele se mostrou uma opção muito mais barata na produção de painéis do que o neon, né. Hong Kong vem tendo quase todos os letreiros de neon substituídos por painéis de LED. O Cyberpunk do século XXI Olá, também Willow! provavelmente vai ter Como é que bem você menos tá? neon e muito mais LED. Um aspecto que alguns autores vêm explorando também é a possibilidade de no futuro as cidades serem completamente escuras e todas as publicidades aparecerem individualmente no implante de realidade aumentada em cada pessoa, né? Ou seja, a metrópole é totalmente cinza e estática, mas um implante de realidade aumentada no olho de cada pessoa, né, faz com que ela veja um monte de hologramas e publicidade saltando em todo quanto é canto, né? É o limiar entre o mundo real e o mundo virtual desaparecendo aos poucos, tá ligado? Agora, além das luzes, das propagandas, né, e tudo mais, quase todas as obras cyberpunk também retratam uma cidade depredada, né? É o high-tech low-life, quando as contradições da sociedade se tornam evidentes ao ponto de ter mendigo dormindo embaixo de outdoor da Apple, né? No Akira, que também é um cyberpunk japonês, Muito bom. a cidade de Neo Tóquio é uma cidade extremamente tecnológica, Vocês falaram aí, mas Neo extremamente Tóquio. depredada, cheia de lixo, cheia de pichação, construções antigas, parede rachada, semáforo queimado, além de ser, claro, uma cidade extremamente violenta também, né? Cheia de crime e gangues e tudo mais. O Japão, como vocês sabem, ainda é um dos países mais seguros do mundo, né? Tóquio diversas vezes citada como a cidade mais segura do mundo. E existem inúmeros motivos para isso, né? Mas um deles é porque a desigualdade social no Japão afeta principalmente os idosos, né? E os idosos, eles não têm mais o vigor necessário para se revoltar contra o sistema, tá ligado? Para cometer crimes, para protestar, que nem os autores dos anos 80 pensavam que seria. O William Gibson, ele descreve o indivíduo cyberpunk como um marginal, né? Que sobrevive na periferia da sociedade, mas que tem um conhecimento acima da média dos usuários, né? E por isso as corporações acabam se submetendo aos serviços dele para atividades perigosas e ilegais que um profissional qualificado geralmente não aceitaria, né? E aí, nessas situações, o marginal pode ver a chance de passar a perna na corporação, né? Não por uma questão ética, porque ele não está nem aí para ética, né? O indivíduo cyberpunk, ele não quer mudar o sistema, ele quer sobreviver. Que nem o Mike Pondsmith diz, né? Cyberpunk não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar a si próprio, né? Mas na tentativa de salvar a si próprio, O o sistema indivíduo é foda. cyberpunk acaba muitas vezes levando o caos ao sistema, né? O problema é que nem eu falei, no Japão, o indivíduo cyberpunk em potencial está muito velho, né? Ele não tem mais energia para levar caos ao sistema e muito menos domínio da tecnologia, né? E agora E essa é uma tendência que a gente vem vendo no mundo todo Calma, também, né? As Calma, populações Lady, vêm calma. envelhecendo e os sistemas de pensão não estão dando conta da demanda, né? E aí os idosos acabam tendo que trabalhar até o fim da vida ou tendo que morar na rua por falta de dinheiro. E ao mesmo tempo, o trabalho infantil vem se tornando cada vez mais comum, né, para suprir a falta de mão de obra. Então, talvez o cyberpunk do século XXI não seja tão violento quanto dos anos 80, mas isso não quer dizer que ele seja menos miserável, né? As contradições mudam de lugar, mas não desaparecem, até porque a estrutura social depende delas, né? Agora, junto com o low life, o outro pilar do cyberpunk é o high tech, né? O cyber do cyberpunk. Tóquio é uma das cidades mais tecnológicas e conectadas do mundo, né? A parada do cyberpunk é que ele tenta demonstrar que esse avanço tecnológico ele não alavanca as condições de vida por si só, né? Muito pelo contrário. A alta tecnologia é usada para perpetuar ainda mais as contradições da sociedade, né? O William Gibson diz que a rua encontra sua utilidade para as coisas, né? Ou seja, cyberpunk seria sobre como as ruas se utilizam da tecnologia para sobreviver, além, lógico, de como as corporações se utilizam da tecnologia para se perpetuar no poder, né? Aqui no Japão, Olha são que comuns bonito. aquelas máquinas de venda automática, né? Chega a ser até uma marca registrada do Japão, o bagulho tem em todo canto, né? Agora, lá no bairro de Kotobukicho, por exemplo, né, em Yokohama, que é conhecido por ter uma concentração grande de moradores de rua, grande parte dessas máquinas de venda nesse bairro específico, ao invés de vender suco e refrigerante, elas vendem
bebida alcoólica e cigarro, né? E isso é extremamente incomum em outras regiões da cidade. Ai, Eu acho que esse é um é esse vídeo. Eu queria que a gente reagisse a esse vídeo, porque o Bakagaijin foi nesse lugar. E ele até mostra como que é. É como se fossem cortiços, só que não são cortiços. São lugares muito pequenininhos, onde as pessoas moram, porque é uma região onde as coisas são mais baratas. E lá tem muito morador de rua, e aí é que tá. Lá tem essas maquininhas que vendem cigarro e bebida alcoólica. E ele já foi, só que eu não sei que vídeo que é esse, eu queria muito que a gente reagisse. bom exemplo de high-tech low-life, né? Você tem a tecnologia das máquinas de venda aplicada de forma a perpetuar. Ah, ele tá... Então, eu acho que é esse vídeo, cara. Não esse vídeo que a gente tá assistindo, mas essas cenas que ele tá mostrando é desse vídeo. Tanto que os moradores de rua, né, que estão lá, quase todos são idosos. O que deixa tudo muito mais triste, assim, de pensar. Porque é isso, eles são idosos e eles moram na rua ou nessas casinhas extremamente pequenas. E a sociedade sabe que eles estão lá, todo mundo sabe... Mas o que eles podem fazer? Colocar uma maquininha pra eles beber e fumar. As contradições da sociedade, né? Ao invés de tentar resolvê-las, né? Porque aí, lógico, os moradores de rua acabam gastando o pouco que eles têm ali nas máquinas de bebida e cigarro, né? E isso acaba produzindo vício e um monte de problema de saúde e tudo mais, né? Na verdade, o Japão é um lugar perfeito para tentar entender como as corporações têm poder sobre a sociedade e, consequentemente, sobre o indivíduo, né? Tanto que o próprio gênero cyberpunk foi inspirado pelo capitalismo japonês dos anos 80, né? Até o final da Segunda Guerra, no Japão existiam os Zaibatsu, né? Que eram conglomerados industriais e financeiros gigantescos que serviam o Império do Japão, né? Os Zaibatsu, além de serem responsáveis por todo o desenvolvimento industrial do Japão durante o Império, eles também fabricavam todo o material militar para o exército imperial, né? Durante as guerras aí que o Japão se meteu. Ou seja, o Império era totalmente dependente dessas corporações, né? E isso fazia com que elas adquirissem um puta poder político, né? Só que quando o Japão perdeu a Segunda Guerra, os Estados Unidos começaram um processo de desmilitarização do Japão, né? No começo a ideia era acabar com todos os Zaibatsu, até para favorecer o livre mercado, né? Mas com o tempo, os Estados Unidos perceberam que a economia japonesa era tão dependente dessas corporações que se eles simplesmente acabassem com todas elas, o Japão ia falir, né? E os Estados Unidos não queriam que o Japão falisse, porque senão ele ia ficar vulnerável à influência da União Soviética durante a Guerra Fria, né? Então os caras basicamente mexeram um pouco na estrutura e mudaram o nome dos Zaibatsu, né? Hoje eles se chamam Keiretsu. A Mitsubishi, por exemplo, é um deles, né? Como vocês sabem, hoje em dia a Mitsubishi não produz mais material militar, né? Mas essas corporações, elas são tão grandes e têm tantas subsidiárias, né? Que é difícil ter noção do quanto elas influenciam na nossa vida aqui no Japão. Se você prestar atenção, talvez você note que o ar-condicionado do teu apartamento é da Mitsubishi, tanto quanto o carro que está na tua garagem, né? E se você for atrás, talvez você acabe descobrindo que o posto de gasolina onde você abastece o seu carro também é uma subsidiária do grupo Mitsubishi. E o mais bizarro de tudo é quando você percebe que o banco onde está todo o seu dinheiro, e que inclusive foi onde você fez o empréstimo para poder comprar o seu carro, também é da Mitsubishi. Assim como a escada rolante que você sobe no shopping, ou o elevador que você pega todo dia para chegar no teu escritório no trabalho, tá ligado? E quando não for a Mitsubishi cuidando de algum aspecto essencial da sua vida, vai ser alguma outra mega corporação, né? Sony, Toshiba, Nissan, Panasonic, né? E em alguns casos, essa influência na tua vida é tão grande que as corporações acabam alterando você, né? A sua personalidade. Às vezes elas acabam moldando o comportamento de uma sociedade inteira, que nem a Toyota fez, por exemplo, né? Hoje a Toyota é a maior empresa do Japão, né? E a partir... Opa! Pera aí, eu vou copiar esse título aqui e daqui a pouco eu vou conferir. Sultran. Nossa, se foi isso aqui, eu quero muito reagir a esse vídeo que eu achei. Ele é um pouco triste, mas eu gostei muito. Lá do final da Segunda Guerra, a Toyota desenvolveu o sistema Toyota de produção, que ficou conhecido popularmente como Toyotismo. O Toyotismo nada mais é do que um método
super organizado, né, e automatizado de produção em larga escala, que tem o objetivo ali de aumentar a eficiência nas linhas de produção das fábricas da Toyota, né? Acontece que esse método se mostrou tão lucrativo, mas tão lucrativo, que todas as outras grandes indústrias do Japão passaram a utilizar dele também, né? E com o tempo, todas as grandes indústrias do mundo acabaram de alguma forma sendo influenciadas pelo toyotismo, não só no Japão, né? Só que no Japão essa influência foi tão forte, lógico, né? Tudo isso em conjunto com outros fatores sociais e culturais e tudo mais, né? Mas o toyotismo foi tão forte aqui no Japão que o método de produção da Toyota transbordou para além das fábricas, né? E passou a ser aplicado indiretamente nos escritórios, no sistema de ensino, né? E, enfim, em toda a sociedade. Esse é um dos grandes motivos dessa cultura japonesa de trabalho excessivo, né? Olha que bonito. De organização, da disciplina, Tragicamente essa bonito. burocracia que é tão evidente em toda a sociedade japonesa, né? Assim como também a lealdade às empresas, né? Esse hábito japonês de viver pela corporação e trabalhar a vida inteira para uma única empresa, né? Quase como se fosse um clã, uma família, né? Tudo isso é herança dos Zaibatsu. Os Zaibatsu, no caso, lá na época do Império, eles eram corporações verticais, né? Familiares. Então, esse legado se propagou desde lá. E essa influência das corporações na sociedade japonesa é extremamente explorada pelos autores cyberpunk, né? O William Gibson mesmo chama as corporações japonesas de Zaibatsu nos livros dele, como se no futuro elas voltassem a existir exatamente como eram no Império. A diferença é que as Zaibatsu do futuro já perceberam que elas não precisam servir o Estado, né? Elas que produzem tudo, então é o Estado que é muito mais dependente delas do que o contrário. Agora, ao invés de fazer uma revolução, né, e tomar o poder de uma vez por todas, as corporações mantêm a figura do Estado ali, né, parasitando, e utilizam dele como uma espécie de bode expiatório, né? Assim o povo, ao invés de se revoltar contra as corporações, se revolta contra o governo por não compreender a real hierarquia da sociedade, tá ligado? E até por consequência de tudo isso, né, do excesso de trabalho, de uma sociedade extremamente individualista e tecnológica que aos poucos vai eliminando o fator humano da equação de valor, a gente acaba vendo alguns fenômenos empreendedores desesperados, né, na tentativa de gerar consumo, né, de girar uma economia mecanicamente estagnada. E isso acaba produzindo uns negócios que parecem que realmente saíram de algum conto do Philip K. Dick, tá ligado? Recentemente uma empresa chamou a atenção aqui no Japão por ter lançado um curso de sorrir. Segundo eles, todo mundo ficou tanto tempo usando máscara durante a pandemia que os músculos do rosto atrofiaram. E essa empresa está ensinando os japoneses a sorrirem de novo. Outros que estão fazendo sucesso são aqueles caras que alugam ele. Mas já teve um rolê assim antes dessa questão de sorrir? Muito antes da pandemia, porque tem esse rolê, né, de que asiático não é muito de sorrir, de se expressar e pá. Então tinha um lugar que ensinava como a ter expressões faciais e uma delas era eles mesmos sorrir. para não fazer nada, né? Você simplesmente contrata um japonês para te acompanhar no supermercado ou no banco, ou seja lá onde for, tá ligado? Ele não fala nada, ele não faz nada, ele só fica atrás de você igual um pet para você não se sentir sozinho. Talvez É meio que uma evolução é. daqueles serviços que já tem há muito tempo aqui no Japão, né? De namoradas de aluguel, né? Até família de aluguel. Tem muitos idosos, principalmente, que para não se sentirem sozinhos em casa, eles contratam uma esposa, contratam um filho, contratam um neto de aluguel, né? E eles ficam lá, almoçam junto. Olha que doideira, assistem cara. filme de tarde, tá ligado? Ficam fingindo que são uma família. E no fim são apenas estranhos. Isso sem falar os hikikomori, né? Tem um vídeo só sobre eles aqui no canal. Mas são aqueles japoneses que se isolam em casa e passam a vida inteira muitas vezes dentro do quarto, né? Tem também aqueles casos peculiares de japoneses que se casam com personagens holográficas de anime, né? Esse também é outro exemplo perfeito de high-tech low-life, né? A alta tecnologia servindo para perpetuar a solidão e o isolamento social, né? Enfim, esses são alguns exemplos bastante distópicos do porquê o Japão é uma das principais influências para o cyberpunk. Mas enfim, nesse Olha, momento que em que a gente bonito. vive agora, com a China assumindo essa liderança política antagônica aos Estados Unidos, é natural que os Estados Unidos se voltem para o principal aliado deles aqui na Ásia, que é o Japão, né? Esse ano o governo japonês anunciou o maior investimento militar desde o fim da guerra, né? Nesse momento, o investimento do Japão em armamento é o terceiro maior do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China, justamente. E ao mesmo tempo, com o desenvolvimento das inteligências artificiais, né?
os Estados Unidos vem tentando aí a qualquer custo impedir que a China desenvolva chips, né? O Japão e um monte de outros aliados dos Estados Unidos já sancionaram qualquer comércio relacionado a esses chips com a China, e os Estados Unidos estão investindo pesado no Japão e na Coreia do Sul para que eles consigam suprir completamente a demanda de chips aqui na Ásia, né? É até interessante, né, o quão descarado é esse movimento e a naturalidade com que a mídia trata o fato do mundo inteiro estar tentando boicotar o desenvolvimento de um país simplesmente para manter a estrutura atual intacta, né? Inclusive o Japão vem recebendo muito investimento estrangeiro recentemente, principalmente desde que o Warren Buffett passou a comprar um monte de papéis das empresas japonesas, né? A própria Mitsubishi teve uma alta já de 66% no valor das ações desde o começo do ano. E toda essa movimentação no mercado, né, na tecnologia, na geopolítica, tudo isso tem muito cheiro de cyberpunk, né? Que nem eu falei, a competição entre sistemas políticos e sistemas econômicos, né, acarreta num progresso científico e tecnológico muito grande. Só que diferente das bombas atômicas, a inteligência artificial e a biotecnologia, né, a engenharia genética, elas não trazem um perigo de destruição física iminente, né? E isso pode levar governos e corporações dos dois lados, né, a não se preocuparem tanto com as consequências éticas dessas invenções. E o cyberpunk trata exatamente de momentos como esse, né? Momentos em que, na sede por progresso, a gente acaba mexendo com coisas que a gente ainda não compreende muito bem. Assim como durante 2 séculos a gente foi queimando combustível adoidado para só depois descobrir os impactos que isso causava no meio ambiente, pode ser que agora, com a possibilidade de hackear seres humanos, a gente acabe causando danos a nós mesmos que a gente só vai perceber daqui a 2 gerações, tá ligado? Porque a real é que seres humanos são algoritmos, né? Assim como inteligências artificiais. Seres humanos? E a gente ainda não entende muito bem onde fica essa fronteira entre inteligência e consciência. Hoje ainda tem muita gente que defende que inteligências artificiais são só programação, né? Que elas só executam as tarefas que foram pré-definidas para elas, né? Mas como que você tem certeza de que você também não é exatamente isso, né? Uma máquina programada para sobreviver? E tudo isso que você chama de consciência, na verdade, é só um algoritmo sofisticado buscando por formas criativas de resolver um problema que foi pré-definido, que no caso é te manter vivo. Eu acho que é isso e muito mais do que isso, porque eu acho que o algoritmo que define a gente é muito externo, tipo assim, nós somos definidos por aquilo que a gente vê, né, o que a gente tá consumindo o tempo inteiro. Por isso que às vezes a gente vive nessa de que a gente precisa disso. Precisa mesmo? Ou a gente foi influenciado inconscientemente a achar que precisa disso. Então, como se fosse um algoritmo que tá do lado de fora controlando a gente, né? Sei lá. E ao mesmo tempo, né, conforme a gente avança na compreensão do genoma e descobre que doenças podem ser evitadas por meio da biotecnologia. Quero que a tecnologia evolua o suficiente para a gente conseguir substituir parte do nosso corpo por componentes eletrônicos. Ai, quero que ela evolua e mate a gente logo, pelo amor de Deus. Quem é que vai dizer para uma mãe que ela não pode alterar os genes do filho dela para impedir que ele tenha um câncer de cérebro nas primeiras 2 semanas de vida, tá ligado? E depois disso, quem é que vai impedir que o Elon Musk vire a porra de um Neo Gengis Khan, tá ligado? Fazendo engenharia genética em 2 dezenas de filhos para que eles nasçam super inteligentes, super fortes, super resistentes e ainda por cima dentro dos padrões de beleza que ele estipular, tá ligado? E se todos os bilionários resolverem fazer o mesmo, né? Aí é que nem diz o Douglas Rushkoff, né? Quando a seleção já não é natural, não se aplica mais a lei do mais forte, sim a lei do mais rico. A gente vai parar num admirável mundo novo, né? Uma neo-eugenia fabricada em laboratório. Mas de um jeito ou de outro, a gente vai eu morrer. acho muito interessante essas coincidências da história, né? O fato de que tecnologias tão disruptivas venham em ascensão assim ao mesmo tempo, e tudo isso no momento em que as tensões geopolíticas vêm aumentando junto com a chance de uma catástrofe ambiental, né? Não tem que ser muito inteligente para perceber que tudo isso vai eclodir inevitavelmente em uma grande revolução logo em breve, tá ligado? Nossa, eu gosto de pensar que é um bom momento para se estar vivo, né? Poder ver a história acontecendo em tempo real e quem sabe não somente a história, mas algo muito maior, né? O surgimento de uma nova espécie superior ao Homo sapiens. A verdade é que aos poucos a gente vai ter que se habituar a olhar o universo com uma lente um pouco mais ampla, né?
Chega um momento em que já não dá pra desvincular os assuntos da sociedade do meio ambiente e nem o meio ambiente do cosmos. A história da nossa civilização até aqui tem muito pouco a nos dizer sobre o que tá por vir, tá ligado? A gente precisa se abrir para a realidade de que nós somos primatas, né, indefesos, e que provavelmente existem no universo causas que estão muito além do que o nosso cérebro de mamífero consegue computar. E no fim, os átomos que hoje compõem meu Olha corpo que bonito. talvez venham a compor a placa-mãe do computador que vai produzir a consciência de algo muito maior do que eu. Então, de certo modo, eu também vou estar lá, né? Eu também vou ser essa coisa. Aí só me resta torcer para que a transição disso para aquilo seja rápida e indolor. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Gente, falei pouco. É que foi um bom vídeo, cara. Foi um bom vídeo. Ele pegou ali o conceito fantasioso do cyberpunk com algumas coisas que estão acontecendo atualmente. Juntou tudo no que ele acha e construiu uma narrativa. Eu achei muito legal. Nossa, acho que foi um dos melhores vídeos do Baca que eu assisti. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Se o cyberpunk não matar nós, as IA vão matar. Que elas estão no cyberpunk. Ou seja, vamos morrer. É isso. Você vai morrer. Tô brincando.